Bíblia Sagrada, Esdras, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, e sob o reinado de Azuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Nesta maneira, então escreveu Reum, o chamou, e Sinai, o escrivão, e os outros, a sua companhia, Dinaitas e Arfazaquitas, Tarpelitas e Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas, e os outros povos que o grande afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens da Quém do rio, e em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram naquela rebelde malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum,
o chanceler de Sinsai, o escrivão e os mais da sua companhia, que habitam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz e em tal tempo, a carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenou-eu. Buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim, e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta, o rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Assim seja.